Olá, tá começando mais um episódio do podcast Cultura em Movimento. Eu sou a Fernanda, junto com a Amanda a gente vai apresentar o 6º episódio desse podcast que já tá rolando no YouTube do Sindicato dos Bancários. Hoje com a gente, Bia Barcelos, a programadora do Cine Bancários. Olá, oi Bia, tudo bom? Como é que tu tá? Oi, pessoal. Então, a gente está celebrando agora em outubro os 15 anos dos Cine Bancários, né, do cinema aqui do Sindicato dos Bancários. E para marcar essa data, a gente queria conversar com a Bia para saber mais como é que foi toda essa trajetória e a criação do cinema e, enfim, os planos para o futuro e tudo mais. Então, Bia, a gente queria te perguntar, tentar resgatar um pouquinho do início da sala, assim, como é que chegou em ti essa proposta de criação de um cinema dentro de um sindicato de trabalhadores, né? Como é que foi para ti? Foi bem estranho. Pois então, no início de 2008, o Sindicato dos Bancários me procurou, porque eles tinham esse espaço, né, da sala, era um vão, né, e não sabiam o que fazer. Pensaram em fazer uma sala de cinema. Enfim, perguntaram o que eu achava, tudo, achei maravilhoso, e pediram para eu desenvolver um projeto de sala. O que seria um projeto, um funcionamento de uma sala, a curadoria, o perfil de programação, qual o objetivo, né? Aí fiquei um mês elaborando o projeto. Eu já tinha feito a sala PF Gastalfo, eu era coordenadora, então foi um projeto meu, né? Então já tinha um pouco de experiência. Sempre trabalhei também com salas de cinema de um jeito ou de outro, né? Para mim não foi uma coisa muito difícil de fazer. E formatei o projeto, né? Equipe, equipamento. E aí o mais difícil era a programação, né? Que linha ter, que cara ter essa sala? Para que ter uma sala de cinema? Né? Aí, bom, para o lugar tem que registrar que eu achei incrível, fantástico, um sindicato, né? E não uma secretaria de cultura, um sindicato, pensar num projeto nessa dimensão, trabalhar a cultura deste jeito, né? Ter essa visão, eu achei fantástico. Acho que não sei se já tinha na época no Brasil. E aí justamente pensei, bom, se é para fazer uma sala de cinema, não vamos trabalhar com blockbuster, não vamos fazer uma sala comercial, porque não tem sentido um sindicato fazer isso. A gente tem que fazer junto com a linha do que é um sindicato, que é trabalhar a coisa da luta, mas enfim. Da resistência. Exatamente, exatamente. Aí, no caso, trabalhar a cultura, o cinema como instrumento de resistência. Né? E deu super certo. Aí eu acho nada mais natural do que trabalhar o cinema brasileiro, né? Porque a gente não consegue, eu acho, dissociar a nossa identidade do cinema brasileiro. Acho que tem que bater nessa tecla, as pessoas têm que se ver na tela, têm que se conhecer, têm que conhecer o Brasil como um todo, a produção, lá de cima até embaixo, de lado a lado. Enfim, eu acho que a gente ganha muito mais nisso. E ninguém, as salas comerciais não fazem isso. Né? Então, aí foi escolhida essa linha. O cinema brasileiro, então, sempre teve, assim, na mira do Cine Bancários? Não. Foi no começo, a gente começou a trabalhar com mostras, porque era outro panorama no mercado exibidor. Não existia Cinemateca Capitólio, que faz brilhantemente. Foi antes do Capitólio? Então. Foi bem antes. Bom, 15 anos, né? Exato. E a Capitólio faz brilhantemente esse papel de cineclube. Né? Então, não tem por que a gente ficar fazendo a mesma coisa. O circuito Nós, a Casa de Cultura e o Capitólio são, assim, um do lado do outro. Né? Acho que cada um tem que ter um perfil específico de programação, até porque o público é o mesmo. Né? Sim, não seria só dividir em vez de somar. Mas no início, não. No início, a gente fazia muitas mostras temáticas, trabalhava com filmes de todas as cinematografias, sempre com perfil de cinema de arte, cinema independente, né? Nunca cinema comercial. Mas, aí, quando surgiu a Capitólio, disse, não, vamos mudar. Né? E fomos cada vez mais afunilando, quando se chegou a esse formato de hoje. Bom, vamos trabalhar, então, só com lançamentos, com filmes contemporâneos, né? E filmes brasileiros e um pouco de latino. Na verdade, assim, 90% de cinema brasileiro e 10% de cinema latino.
Sim, isso que tu comenta, né, dos lançamentos também é outra coisa importante, assim, né, que chama atenção, porque quase toda semana a gente vê algum lançamento aqui nos Cine Bancários, né? E não é fácil isso, eu imagino. Exato, porque tu tem que, enfim, tem que Toda acertar a data de lançamento do filme com a agenda da sala, enfim, e a ideia é sempre, justamente, sempre ter um lançamento no mínimo na semana. E conseguir liberação também, né? Um monte de... Exato, pra expor e tudo exatamente, porque as distribuidoras são nacionais, né? Então tem que acertar o calendário com todo o resto do país. E por falar, assim, desculpa, por falar nesse trabalho, assim, de programação, tem muita gente que não sabe como é que funciona, né? Como é que é o teu trabalho de seleção, assim, de análise dos filmes e depois de seleção e depois de... Curadoria. Bom, na verdade, hoje em dia com a internet mudou muito, né? Antes tu tinha que, enfim, tinha que ir até o filme, São Paulo, Rio, ver o que estava acontecendo, depois trazer depois de muito tempo. Hoje não. Hoje tem acesso a tudo, né? Então, eu leio, assim, estou sempre super ligada em todas as mostras, festivais nacionais, internacionais. Aí os títulos que eu acho que interessam, que tem o nosso perfil de programação, eu vou atrás da distribuidora. E aí eles, enfim, enviam um link para eu ver o filme previamente, ver se realmente tem a ver com a nossa sala, e aí é acertado. Tem uma noção de quantos filmes tu já viu na vida, Bia? Na minha vida, não tem. Eu tenho noção de quantos os Cine Bancários exibiu, quantos filmes brasileiros, na verdade. Quantos, mais ou menos? Até agora, filmes que estiveram em cartaz, não filmes que participaram de mostras, 360 filmes. Uau. Caramba. É muito filme. É bastante, né? É um trabalho importantíssimo, né, também de... Sim, até porque 2 anos a gente teve parado, né? Sim, com a né, pandemia. Né? E falando em pandemia, né, a gente sabe que muita coisa foi prejudicada, principalmente na área da cultura, né, com a pandemia. E então eu queria te perguntar agora sobre a importância das leis de incentivo que estão voltando, né, pós-pandemia. Tem a Lei Paulo Gustavo, né, para tu falar um pouquinho para a gente sobre isso. São fundamentais, né? Se existe alguma esperança é com essas leis. Porque, enfim, foi tudo destroçado novamente, né? Periodicamente acontece um cólera, uma pandemia, alguma coisa que destroça tudo. Um Bolsonaro. Exatamente. Né, pra Exatamente. O Bolsonaro foi mais nocivo do que a pandemia. Né? Foi o combo. Então, agora tem que reconstruir todos os processos de novo, né? A agência, enfim, todas as linhas de fomento, né? Em todas as escalas de produção, exibição, distribuição. Isso começou a ser feito. E a Paulo Gustavo e para nós também é super importante. A gente está participando dessa seleção municipal da Paulo Gustavo, dirigida às 5 salas de cinema, de salas de rua. Né? E isso vai ser fundamental para a gente poder modernizar o nosso equipamento e trazer acessibilidade, que é tão importante, né, aos filmes. Então, uma boa notícia, né? Porque o Cine Bancários é um dos habilitados, né, na Lei Paulo Gustavo do município. Isso, agora tem que ser selecionado. Mas provavelmente habilitado está, então. Tenho certeza que será. Bia, outra pergunta que a gente queria te fazer é sobre a tua trajetória também, contar um pouquinho como é que foi teu começo no cinema, como é que era uma paixão e virou trabalho, como é que foi? Não era paixão, não. Quer dizer, eu nem queria estar aqui. Virou uma paixão. Eu me formei em Direito, eu trabalhava na assessoria da presidência da TV Educativa. Comecei como assessora jurídica, no fim passei para a presidência e me envolvi com vários projetos. Lá eu trabalhei junto com uma pessoa que trabalhava para a Embrafilme, fazia lançamentos, divulgação, assessoria de imprensa para a Embrafilme. E ela estava indo para o Festival de Gramado e não tinha gente para... A Liane Klein, uma amiga muito querida. E não tinha... Ela estava sozinha para fazer o lançamento de 9 filmes brasileiros e disse, pelo amor de Deus, vem comigo fazer. Eu disse, bem capaz. Mas não sou jornalista, né? Sou advogada, nem pensar. Acabei indo e adorei, achei máximo. E, enfim, aí fiquei um pouquinho na TV ainda mais uns 2 anos, fazendo junto, a gente abriu uma empresa, a gente fazia todos os lançamentos de filmes nacionais em Porto Alegre. Então deu certo essa experiência. Deu super certo. Aí sim eu me apaixonei. Né? Aí saí da TVE e comecei, enfim, a fazer direto isso.
E a advocacia ficou... Nunca mais, graças a Deus. Nunca mais. Posso nem pensar. Aí em 1994, me convidaram para assumir a coordenação de cinema, vídeo e fotografia da prefeitura, da Secretaria de Cultura. Quem era prefeito na época? Era o Raul. Ou o Tarso, já nem me lembro mais, mas enfim, foi muito tempo. Mas acho que era o Raul. E foi maravilhoso, foi incrível. Não tinha equipe, né? A gente acabou formando uma equipe maravilhosa, que hoje continua lá. Algumas das pessoas, como Marcos Melo, a Maria Angélica, são pessoas incríveis, né? E foi a experiência mais maravilhosa do mundo. Enfim, a gente conseguiu fazer a sala de cinema, que não tinha, sala PF Gastal. A gente fez 2 galerias de arte, a dos Arcos, lá embaixo, e a lá de cima. A gente trouxe exposições, Sebastião Salgado veio para cá. Sim. A gente criou uma linha de seminários nacionais e internacionais. A gente trouxe milhares de pessoas, de convidados maravilhosos. Ficou uma coisa super conhecida. Tudo acontecia na usina do gasômetro. Eu acho que eu fui nessa exposição do Sebastião Salgado. Tenho quase certeza. Êxodo, eu acho que era a Êxodos, né? Foi incrível. Ele veio, a Lélia, é um foi espaço bárbaro. muito legal, né? Que a gente acabou perdendo. Infelizmente. A gente criou também uma linha de publicação, escritos de cinema. A gente, uma vez a cada 2 anos, a gente lançava um livro ou de crítica cinematográfica, ou, enfim, sobre o pensar cinematográfico. Né? Que legal. Foi super legal. Fizemos, enfim, linhas também de fomento, através de um projeto de desenvolvimento de projetos de longa-metragem junto com o Santander Cultural. Foi uma época bem movimentada. Bem que era um trabalho muito junto com a PTC também, que era o órgão representativo dos cineastas de classe. E hoje em dia, assim, que lugar tem o cinema na tua vida? Para ti, Bia Barcelos, assim. Bom, eu vivo o cinema, né, de um jeito ou de outro, né, ou pelo trabalho ou pelo prazer. Não, mas e no prazer também tu procura o cinema, também é uma fonte de prazer. Sim, sem dúvida, mas é engraçado, Amanda, é engraçado, porque eu tenho que fazer uma força do cão para dissociar. Sim, quando eu vou para a sala de cinema, eu já fico pensando, mas eles vão exibir isso, o trailer, vão exibir, eu tenho que ir atrás, não sei o que, é difícil. Eu fico imaginando a tela, eu fico imaginando a nossa, separar isso. Mas, claro, é um prazer maravilhoso estar numa sala de cinema, não tem como comparar qualquer outra coisa. Eu ia te dizer, porque hoje em dia, né, principalmente eu acho que a gente se acomodou muito na pandemia também em assistir streaming, essas coisas. Mas a experiência da sala de cinema é diferente. Né? É outra coisa. A gente realmente esquece, porque hoje tem streamings muito especializados, tu pode, e muitos gratuitos também. Sim, que são ótimos também, né? Mas é uma coisa diferente. Não tem nada a ver com entrar dentro da sala de cinema. E na sala tu esquece que tu tem vida, tu, enfim... Entra na história, tu vive aquilo, tu é aquele personagem, exatamente. Em casa não, toca o teu celular, tu vai no banheiro, te chamam para isso, chamam para aquilo. Com certeza é muito diferente. E esses 15 anos, Bia, do Cine Bancários, assim, como é que é para ti? Tu já imaginava que esse cinema duraria 15 anos? Não, imagina. Eu acho que um projeto cultural com 15 anos é uma coisa muito, muito diferenciada, assim, muito difícil de acontecer, muito rara. Né? Porque normalmente os projetos trabalham mais a coisa do evento, são mais, enfim, momentâneas. Né? E não, esse projeto, justamente, ele não trabalha o evento, o foco dele não é o evento, é uma construção de público, construção de... Enfim, de se estabelecer a sala de cinema como acesso, como... Isso eu acho uma coisa também importante registrar. O sindicato tem o ingresso propositadamente mais acessível da cidade. É R$12 a inteira e 6 a meia todos os dias, sem diferenciação fim de semana. E quinta é R$6 para todo mundo. Isso faz muita diferença. As pessoas não têm mais grana para ir, sabe, ao cinema. E os associados pagam meia também, né? Sócios do sindicato? Sim. Sim, meia entrada. Sindicalizados, sim.
E as sessões são 3 sessões diárias, né? Para quem não veio ou para quem quiser voltar para o cinema aqui dos bancários, para a gente divulgar. De terça a domingo. De terça a domingo. De que horas a que horas? 15, 17 e 19. De vez em quando tem uma pequena variação, mas são 3 sessões diárias. Isso aí. Então não tem nem desculpa. Tem sábado aberto, tem... Só segunda que não Só abre. segunda que fecha, exatamente. Mas sábado e domingo é tranquilo. Perfeito. Bia, para finalizar, eu queria te pedir uma coisa que a gente pede para todos os convidados, que é dar uma dica de algo cultural, mas como tu trabalha com cinema, eu vou te pedir uma dica de filme, especificadamente, para a galera assistir, enfim, né, se emocionar. Tá bem, então eu vou dar uma dica, vão ter que esperar um pouquinho, porque ainda não está em cartaz. Mas claro que tem que ser aqui no... Novidade. Aqui no Cine Bancários. Mas estreia no fim de novembro o filme Pedágio, da Carolina Markovics, que foi, enfim, um filme maravilhoso, ganhou vários prêmios agora no Canadá e tudo. Tem uma temática super sensível e atual. E, enfim, guardem os seus R$6 para vir ver esse filme, que vale a pena. Acho que vai ser o filme que vai fechar, claro que outros também, mas que fecha o ano. Então, Pedágio, Carolina Markovics. É a mesma diretora que fez Carvão, não sei se vocês viram, que é maravilhosa. Maravilhosa. Então, né, vamos ficar atento aí para as programações do Cine Bancários também. Quem não segue ainda, seguir o Cine Bancários no Instagram, que lá a gente atualiza toda a programação. E tem o blog também, né, Bia? Onde tem um pouquinho mais de conteúdo ali sobre os filmes que a gente expõe aqui. Isso, toda quarta-feira tardinha é atualizada a programação. Sempre muda as quintas, né? A programação da quinta em diante. Bacana, então. Isso aí, agradecer a Bia, vida longa ao cinema, vida longa ao teu trabalho também. Que venham mais 15 anos, e mais 15, tomara, mais 15. tomara. E venham conhecer o Cine Bancários, quem não conhece também. E quem conhece, volte também, porque o cinema, né, de rua, o cinema brasileiro precisa de incentivo, precisa de resistência. Então, se inscrevam aqui no canal do podcast também para ficar por dentro, porque a gente sempre vai trazer atualizações também do que está rolando aqui. Sim, e deixa eu só Isso, acabar. vai lá. Esse projeto só existe em função do público. Sem público, não tem sentido ter uma sala de cinema, mesmo que sejam filmes fantásticos. Toda uma estrutura não tem sentido sem público. Então, é para vocês. Então, a gente precisa de vocês aqui. Venham. Isso aí, obrigada, tchau. Obrigada, Bia. Logo. E aqui comigo no Estúdio Hall, a gente recebe Paulo Casanova, bancário da Caixa, especialista em cinema, para a gente conversar mais um pouquinho sobre os 15 anos dos Cine Bancários. O Casanova esteve aqui, né, no lançamento do cinema, 15 anos atrás, em 2008. Então, Casa, eu queria te dar as boas-vindas, né, como convidado aqui dessa conversa, e também perguntar qual é a sensação assim, de ver o cinema chegando aos 15 anos, essa data importante aí. Obrigado por me receberem. O Cine Bancários foi um sonho. E ele não começou como um cinema. Era para ser, no início, uma sala multiuso. Porque a ideia original era a proposta da diretoria que a gente tinha assumido. Eu era conselheiro fiscal na época, e, além do trabalho de conselho, me deram 2 questões: ajudar o Edson na parte cultura, ele determinava, a gente brincava um pouco de operacional, eu estava muito aprendendo, aprendi muito com o Edson, e com o Célio, ele era o presidente do Conselho Fiscal, e estava junto com o Jorge, nós 3 formamos, essa é a terceira atribuição, uma comissão para estudar a reforma ou aproveitamento desse espaço aqui, da Casa do Bancário. A primeira proposta era fazer o prédio, vender lá os índices tal, e ter direito a 2 andares, ou 3 andares, o que fosse. Claro que bateu lá no Projeto Monumenta, essa ideia de criar o bairro centro histórico, esse novo conceito, bateu em uma série de leis que proibiam demolir essa casa. Essa casa hoje está fazendo... São 2 casas geminadas e elas foram construídas em 1923. Então, estão fazendo 100 anos. 100 anos.
Na época, portanto, 85 anos, então tinha uma série de coisas. A gente estudou a matrícula original, foi um trabalho. Sim. E aí eu, o Célio e o Jorge começamos a pensar, bom, se não dá mais para fazer o prédio e ter os andares, a gente tem que ir para a reforma. E na ideia da reforma, a gente começou a imaginar os vários andares e que utilidade eles teriam. Na época, a gente tinha diagnosticado, isso foi um diagnóstico da diretoria, Juberley, Devanir, Mauro, Pirotti, enfim, toda a turma, de que o sindicato estava desconectado da cidade, da categoria, do porto-alegrense em geral. Nós estávamos com sedes penhoradas, era um caos. Né? Inclusive, fica uma anedota de contador, veja só. O Célio e eu e os demais conselheiros fiscais, nós descobríamos que as contas estavam tão desorganizadas que débitos estavam na pasta de créditos e créditos na de débitos. Era um troço tão básico que a gente conseguiu diminuir o déficit nominal do sindicato apenas botando em ordem as contas. Tô vendo. Né? A gente estava assim, literalmente nos alicerces da ideia de ter um sindicato atuante, porque ele não estava. As pessoas estavam indo embora, ninguém estava levando a sério o sindicato. Se via assim, meramente aquela a disputa entre facções. Sim. Né? Nós estávamos num estado perto assim, de Líbano na Guerra Civil. Mas, de algum modo, a Casa dos Bancários representava isso. Ela estava abandonada, ela estava em total decomposição, as madeiras estavam podres, assim por diante. Na época o sindicato era dividido, eu acho, né? Tinha nós duas tínhamos sedes. a biblioteca, tudo estava na Andradas, mas nós tínhamos um andar lá na galeria. Isso. Uma galeria perto do Blomberg, enfim. Não me lembro o nome. Mas não me sim. lembro o nome. E outra no edifício Cacique. Bom, o resultado foi a gente chegou a uma conclusão de que pelo menos um andar deveria ser dedicado não só à categoria, mas ao porto-alegrense em geral. Oferecer algo para... Oferecer algo assim, pessoas. como se fosse um cartão de visitas, né, do tipo, oi, nós estávamos sumidos, mas nós voltamos. Tem um lugar tão aberto que poderia vir aqui um aposentado proto-bolsonarista e nos xingar. E aí a gente saberia que a gente estaria no caminho certo. Compreende? A gente precisava como é que se diz? Se recomunicar do lado positivo e negativo da crítica e do elogio com Porto Alegre. Então, imaginamos assim, um local que tivesse uma sala multiuso, um pequeno bistrozinho, que essa ideia a gente está sempre lidando com ela, está agora alguma coisa ali. A biblioteca ir para ali, para aquele andar, como acabou ficando. Então, era uma ideia geral. E, inicialmente, a sala multiuso era para pocket shows, stand-ups, pequenas peças de teatro, eventualmente uma exibição de audiovisual e assim por diante. Não se pensava num cinema como ele foi organizado. Só que à medida que foi se desenvolvendo e a gente foi conversando com todos os diretores e cada um chamava um técnico e a gente começou a evoluir essa ideia, foi sendo simplificada. A ideia de uma sala multiuso estava perdendo o sentido. Por causa da programação, ou tu faz uma programação coerente ou não faz, e assim por diante. Do projeto original da sala multiuso só ficou o palco. O palco explica que era para ser uma sala multiuso. Mas então o palco foi montado e depois se decidiu o cinema? Na verdade, a ideia do palco ficou. Tudo foi montado junto. Mas a ideia do palco era para fazer
eventuais apresentações, cursos. Sim, sem distinção. A ideia de vir um diretor ou um crítico ou um pesquisador explicar um filme num determinado momento. Então, como o projeto inicial era sala multiuso, a gente só foi limando o projeto, simplificando para a sala de cinema e manteve-se o palco. Ficou sendo essa a ideia. Bom, era para ser de 105 lugares, era o antigo local das nossas assembleias. E aí eu me lembro muito bem o Célio, que era o Célio até hoje é o nosso canivete suíço, né? Ele faz tudo. Ele resolve tudo. Ele resolve tudo. E eu sou o cara das ideias. Então, eu sou Pensa em tudo. Ele é o Sancho Panza, eu sou o Don Quixote. E aí, uma hora, ele me liga lá no trabalho. Lá no trabalho significa uma quadra daqui, ali na Praça da Alfândega. E diz, Casanova, vem rápido para cá. A gente sabia, a gente estava fazendo os testes de som da sala. A sala já estava sendo construída. Mas nós tínhamos um medo muito grande que os sons agudos vazassem da sala e fossem direto para o segundo andar, que é, até hoje, o administrativo. Então, tu imagina que em um dado momento, particularmente aquele momento que a gente estava construindo a sala, estava tendo muitas demissões em massa, em função de informatização e etc. Imagina, a gente só ficava pensando assim, a pessoa está ali num drama, que é a demissão de um contrato de trabalho, sendo apoiada pelos técnicos do sindicato, diretores, etc., e você ouve uma gargalhada vindo da sala de cinema, não vai ser bom. Né? O presidente do sindicato viria no outro dia falar comigo. Né? Que ideia de jerico, Casanova. E, na verdade, nunca houve problema do vazamento do agudo, porque a gente estava aprendendo ainda. O meu medo era o som agudo. O maior problema foi som grave. Essa foi a origem do telefone de urgência do Célio. O som grave vazava de um modo que começou a abalar as estruturas das casas. A casa do bancário são 2 casas geminadas. Né? E já estava toda restaurada, estava sendo montada, a última coisa foi a sala de cinema, e se tocou o som agudo para testar se houvesse vazamento, coisa parecida, e, na verdade, o vazamento se traduziu em a casa começou a chacoalhar como se estivesse no carnaval. As pessoas tiveram que sair, tinha gente que disse até que achava que era terremoto. Uau. Mas isso não tinha isolamento? Não tinha isolamento, normal, era para ser uma sala convencional. E aí, o Vitor Ortiz, depois, eu não sei nem o nome da tal da peça, mas eu vi, nós tivemos que criar, na época era revolucionário, veio uma empresa de São Paulo, nós tivemos que, naquele momento, suspender a obra. Aí, naquela mesma noite, a gente estava aqui nas salas de reuniões, né, naquela coisa assim, dando voltas, todo mundo com nuvenzinha cinzenta, né, em cima da cabeça, até que, acredito, foi o Vitor Ortiz que teve essa ideia da chamada caixa dentro da caixa, ou box in box, né, que são, basicamente, uma série de grandes molas, parecendo assim quase uma pata de elefante, em que você coloca uma estrutura e aí encapsula essa estrutura de modo que tu tem o que seria a caixa, que era o que existia antes, que é a sala completa do auditório, e uma caixa menor, que é onde realmente vai ser a sala de cinema. Tudo isso sustentado por molas, mas molas poderosíssimas. Né? Esse é o sistema box in box. E aí reduziu para 81 lugares, mais 2 para cadeirantes, e etc. Dá um total, vamos chamar de 83. Ocupação total. Então, baixou de 105 para 83. E, com isso, a coisa foi plenamente superado. Chegou 2008, né, em outubro, e estreamos com quem
Quem Matou Dulce Veiga? Sim, acho Baseado que no foi. Caio Do Fernando Abreu. Tinha familiares, estava aqui o diretor. E a gente foi uma festa, foi algo muito interessante. E deu o tom do que seria o sindicato, né? Para incidir exatamente, aí vamos falar um pouco menos dos cinebancários em si, um pouco mais de economia da cultura. A gente tinha detectado também naquela época, e hoje é praticamente o padrão, todo mundo do setor sabe, aquele momento estava havendo uma plena recuperação de salas sendo reformadas, salas sendo digitalizadas, falo do circuito comercial. Isso, inclusive, tinha uma orientação do Ministério da Cultura de criar os pontos de cultura, mas tinha outras linhas de financiamento para as salas comerciais. De modo que a gente tinha, lá por 1990, 92, algo com 1.500 salas. Hoje nós temos 3.500, mais ou menos. Né? Só que havia uma loucura. Nós estávamos em plena época dos blockbusters, ainda não eram estava começando a Marvel com Homem de Ferro, e quem dominava na época era Crepúsculo ou Harry Potter. E as estreias eram absurdas, num universo digamos, estava subindo aos poucos, devia ter 2.500 salas, estreava em 1.500 salas. Em 2.000, Porto Alegre, na época, tinha 66 salas de cinema, e quando estreava Crepúsculo ou Harry Potter, era a primeira semana, o mesmo filme estava em 50 salas. E aqui estreou com 3. Inicialmente, a primeira semana foi Quem Matou Dulce Veiga, e depois começou a ter aquele padrão de 2, 3 filmes na grade, né, nos 3 horários. Então, a gente via, em média, o país só estava vendo um filme, e aqui nós tínhamos 3. Então, começou a haver uma disputa de narrativa. Nos cadernos culturais do jornal, cinebancários e sindibancários começou a ser citado diariamente. E sempre com filmes interessantes. O slogan, o lema inicial era uma janela para o Brasil. Então, em primeiro lugar, ver filmes brasileiros de qualidade e quebrando aqueles preconceitos que foram gerados nos anos 70 e 80. Uma sala confortável. E segue, eu acho que sendo essa janela, né? Porque Sim. Agora a gente tem, cada semana tem um lançamento, normalmente filmes brasileiros, latino-americanos, enfim. Aí entra essa outra personagem, que aí a gente foi atrás de uma curadoria. A primeira pessoa a ser perguntada se tinha capacidade disso, eu estava 7 anos no Clube de Cinema de Porto Alegre, eu era um cinéfilo. Eu estava iniciando, fazendo alguma colaboração de crítica de cinema, mas eu não tinha a menor ideia de curadoria. Eu só sabia, quando me perguntaram, tu quer ser o curador? Eu disse, não. Seria uma loucura. Seria botar dar uma metralhadora para um macaco, ia dar tudo errado. E aí, olha, tem uma senhora, uma moça, uma pessoa legal chamada Bia Barcelos. É mesmo? Que, na época, tinha passado pela PF Gastal, né? Tinha passado pela PF Gastal, tinha sido da coordenação de cinema e vídeo. Tinha um trabalho consistente. Sim. E aí a gente foi atrás da Bia. Veio o Mauro, veio o Vitor. Vitor Ortiz tem uma participação muito importante em começar a trazer todas as pessoas para o mesmo lado, né? E a participação dela começou a ser vital. Foi ela que programou Dulce Veiga e depois começou a programar e começou a entender a nossa lógica. Né? A ideia de... Até mesmo ela já tinha comentado há pouco, na nossa festa de comemoração dos 15 anos, de que inicialmente era só janela para o Brasil, a gente só via filmes brasileiros, mas logo depois começou a ser interessante, e as janelas dá para ver e ser visto, né? Começar a ver filmes latino-americanos. Isso foi logo depois, mas no início era só brasileiro. Depois começou a aparecer filmes uruguaios, argentinos, e começou a...
E aí a gente começou a agregar, dar palpites e indicações e um monte de ideias. A gente viu, inclusive, filmes cubanos, não necessariamente clássicos. A gente já viu vários filmes, por exemplo, do Tomás Gutiérrez Alé, que é o cineasta cubano, mas a gente viu também filmes, comédias com zumbis, feitos em Cuba. Algo assim que quebrava estereótipos. Estereótipo, sim. Né? E aí começou a ser Cuba, começou a ser Argentina, começou a ter Chile. E desses 15 anos, Casa, o que tu lembra, assim, o que te marcou? Algum filme, alguma mostra, alguma vez que tu participou de painéis, enfim, debates? Nós tivemos aqui alguns, antes da pandemia, nós vimos filmes chineses aqui. Boa. Né? Um filme com o Jean Frodon, que o pessoal, a gente fez uma parceria, Clube de Cinema, Cine Bancários, e a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, que também tem os seus 15 anos por aí. A gente mais ou menos nasceu, eu também faço parte do clube, dos sindicatos bancários e da Associação de Críticos, né? De modo que eu estava circulando ali, tentando fazer as articulações. E os filmes exibidos aqui com a palestra do Frodon, né, mediado pelo Milton do Prado, foi algo para ficar nos anais, assim, no livro de história. Ficou um marco muito importante de crescimento de crítico, de clube de cinema, enfim, foi muito bom. Que legal. Gente, acho que é isso, então, Casa, que desejamos aí vida longa, né, para os Cine Bancários. O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente pode esperar amanhã ver Os Delinquentes. Eu quero ver Os aí. Delinquentes. É a estreia da semana. É a estreia da semana. Para mim, sempre o meu filme favorito é O Próximo. Isso aí. Né? Então, tem um filme... parece ser um filme grande, né? E tem umas 3 horas, né, de duração. Mas parece ser interessante por ser um filme argentino que fala... sempre tem a ideia de trabalhar bem roteiro, de ter o dilema dos bancários, né? Os protagonistas são bancários que assaltam um banco. Enfim, então, tem uma história toda ali. Não que eu recomende esse proceder, mas quando é um roteiro argentino é sempre diferente. É isso, então, muito obrigada pela tua participação aqui. Fiquem com o próximo quadro. Obrigada. Oi, gente. Hoje a gente está gravando a Agenda Cultural diretamente aqui da Feira do Livro, que está prestes a começar. Novembro é o mês da consciência negra. Por isso, o Sindicato dos Bancários está com uma programação especial que começa no dia 4 de novembro com a exposição Museu do Axé, com várias obras que celebram e resgatam os costumes tradicionais de matriz africana. Outro ponto forte do mês é a realização do Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, nos dias 10 e 11 de novembro, quando bancários e sindicalistas estarão na entidade para a 7ª edição. No dia 16 de novembro, tem a exibição do filme Diálogos de Ruth de Souza, no Cine Bancários. O longa conta a história de uma das maiores atrizes brasileiras, a primeira a ser indicada a um prêmio internacional pelo filme Sim a Moça, de 1952. Dentro da programação aqui da Feira do Livro, o Cine Bancário cedia, em 9 de novembro, o 12º Seminário Internacional de Bibliotecas e Antirracismo. O evento será realizado das 8h30 às 18 horas de forma híbrida, online, no auditório da entidade. O seminário inclui debates sobre literatura antirracista, o papel das bibliotecas na luta, antirracismo e educação, entre outros. E por fim, tem a própria Feira do Livro, que vai até o dia 15 de novembro com um monte de programação. Tem sessões de autógrafos, vários painéis com escritores, oficinas gratuitas, atividades para as crianças, como peças de teatro e muito mais. Dá para passar aqui pela feira, que tem programação diária até o dia 15 de novembro.